Prezados irmãos, nós iremos dar início à nossa reunião. Quero primeiramente cumprimentar a todos os nossos irmãos presentes. Também estendo a minha saudação àqueles que nesse instante estão nos acompanhando através da internet. Ainda desejo boas-vindas àqueles que nos visitam nesta oportunidade. Irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta Santa Igreja, onde é um lugar santo, um lugar consagrado a Deus, o nosso Pai, e aos seus santos. Irmãos, é um local onde nós nos dirigimos para buscarmos a bênção, a graça, a proteção, a sabedoria, força espiritual do nosso Deus. Virtudes estas que são enviadas por Deus, o nosso Pai, por Jesus, pela Santa Vó Rosa, pelo profeta Santo Irmão Aldo, através dos santos, através dos anjos da glória celestial. E não só que para nós termos acesso, para sermos beneficiados por esta graça, por essas virtudes preciosas que Deus, o nosso Pai, nos envia, nós precisamos estar interessados em adquirirmos esta bênção, esta graça. Irmãos, eu posso citar para os irmãos um exemplo. Pode uma pessoa estar com bastante fome, bastante apetite, e chegar diante de uma mesa farta, diante de um banquete. Mas se essa pessoa não tiver interesse de lançar mão daqueles alimentos, então a pessoa chegará com fome e sairá com fome. Irmãos, as bênçãos, as graças, as virtudes do nosso Deus, irmãos, é da mesma forma. Se nós não tivermos interesse em buscarmos, em alcançarmos esta graça, esta bênção, estas virtudes, muito embora nas nossas reuniões estejam presentes os santos, os anjos do nosso Deus, mas nada nós iremos alcançar. Portanto, iremos entrar vazio e sairemos vazio. Irmãos, mas eu creio que todos vieram com um desejo sincero na alma de, em mais esta oportunidade, não só prestar o seu louvor e adoração ao nosso Deus, mas também ser alcançados, ser beneficiados por estas bênçãos, por esta graça, por essas virtudes que Deus, o nosso Pai, já disponibilizou para cada um de nós no transcorrer desta reunião. Irmãos, e nós iremos orar para iniciar o nosso trabalho. Para isso eu convido a todos que por gentileza se coloquem em pé, todos em sentido de reverência, com bastante fé, com bastante devoção, crendo, irmãos, que os santos, os anjos do nosso Deus, já estão conosco a partir deste momento para abençoar o nosso trabalho e também para conceder a cada um aquilo que vieram em busca em mais esta oportunidade. Oremos. Santíssima e bendita Vó Rosa, neste momento, Santa Mãe, mais uma vez nos levantamos na Tua Santa Igreja, diante da Senhora, diante de Deus, o nosso Pai Celestial, diante de Jesus, nosso Mestre e Salvador, da Virgem Maria Santíssima, diante do profeta Santo Irmão Aldo. E Santa Vó Rosa, queremos nesta oportunidade dedicar à Senhora louvor, adoração e glorificação. Também louvar, honrar e glorificar ao nosso Pai Celestial, Jesus, nosso Mestre, a Virgem Maria Santíssima e ao profeta Santo Irmão Aldo, por mais esta oportunidade, pela presença, ó Deus, dos santos, dos anjos que cremos que aqui estão presentes, para nos abençoar, para nos ajudar a compreendermos a Tua vontade, os Teus ensinamentos. Portanto, Santa Vó Rosa, suplicamos nesta hora, que a Senhora, através desses santos, através desses anjos, abençoe grandemente todo o transcorrer desta reunião, abençoando, Santa Vó Rosa, todos esses Teus filhos, abrindo o coração deles, abrindo o nosso coração, o nosso espírito, ajudando, Santa Vó Rosa, cada um de nós, a não só ouvirmos estas palavras que serão direcionadas ao nosso espírito, mas também acatar e fazer uso desses ensinos no nosso lidar cotidiano. Peço, Santa Vó Rosa, a Tua bênção, a Tua graça, também para os ouvintes de Hora Milagrosa. Me lembro também daqueles nossos irmãos que nesse instante estão nos acompanhando através da internet. Muitos deles, Santa Vó Rosa, quem sabe com bastante devoção, esperando uma bênção, esperando uma graça da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Alcance estas vidas, Santa Vó Rosa, concedendo a eles aquilo que eles tanto necessitam, aquilo que eles tanto esperam. Peço também que a Senhora abençoe aqueles nossos irmãos que estão a caminho desta reunião e aqueles que por um motivo muito justo hoje aqui não puderam comparecer.
mas que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção também se faça presente na vida de cada um deles. E por tudo, pela certeza que a senhora está ouvindo as nossas orações, a nossa prece, e já está nos abençoando, nós, os teus filhos, muito te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Poderão se sentar. Prosseguindo a nossa reunião, nós cantaremos alguns hinos do nosso inário. Iniciando, cantaremos de número 53, Sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus, como Jesus Cristo vem, não A seguir nós iremos cantar o de número 132, Vamos Lutar. Vamos
Irmãos, e em prosseguimento à nossa reunião, nós iremos ouvir agora, apresentado pelos nossos irmãos do coral, um hino intitulado Minha Missão.
contente eu sigo minha jornada, não levo comigo tristezas passadas. Se eu encontro um sofredor, mostro-lhe a paz, o caminho, o Consolador. Irmãos, a seguir nós iremos ouvir um hino, que será apresentado através de um solo. O título, Um Milagre. Enquanto nossos irmãos se preparam, eu faço um aviso, um lembrete para os irmãos que no próximo domingo, os irmãos terão aqui a Santa Comunhão. E o nosso irmão regente, ele manda avisar que no sábado já é festa. Então a reunião terá início às 18h30, com apresentações de hino pelo coral. E todos estão convidados para comparecerem, participarem, prestigiarem os hinos e também já preparar o seu espírito para no domingo receberem o corpo e o sangue de Jesus, o nosso Senhor. Vamos ouvir o solo. Uma nuvem escura no céu do meu caminho apareceu. Em temporal tão rápida se transformou. Abrigo procurei
interceda, Deus, por mim, me ajude aqui. Um milagre só um santo pode fazer. Grande poder sobre mim, um milagre eu recebi. Interceda, Deus, por mim, me ajude aqui. Um milagre só um santo pode fazer. Grande poder sobre mim, milagre aconteceu. Ouviremos pelo coral o hino que tem como título A Grande Julgadora.
Irmãos, eu peço a atenção de todos agora para meditarmos nas palavras contidas em nosso boletim, onde fala a respeito do sagrado dever de contribuir para a obra de Jesus e do Santo Consolador. Aqui diz o seguinte: a Igreja Apostólica é uma obra que nasceu de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa, cuja missão é salvar e santificar um povo para Deus, o Pai. Esta igreja é digna e merecedora de todo o amor e carinho deste povo apostólico, que é formado por pessoas que têm sido amparadas e santificadas pelo poder celestial para serem leais, fiéis e sinceras na prática do bem e da justiça. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que as suas ofertas são recebidas no altar de Deus, o Pai, de Jesus, nosso Senhor, da querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, com amor e gratidão por parte deles. Assim é, porque se tratam de contribuições sagradas destinadas à salvação de almas e ao preparo de um povo santificado para herdar o reino dos céus. Contribuam. Irmãos, eu peço a colaboração, porque se os irmãos fizerem silêncio, daí fica mais fácil de fazer a leitura e também todos poderão ouvir as palavras contidas em nosso boletim. Contribuam, como muitos irmãos e irmãs têm feito, ou seja, regularmente, e com fé e amor por esta igreja apostólica. Saibam que terão sempre a recompensa pelo carinho e pelo amor que sentem por esta santa igreja apostólica. Desejamos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam retribuir a todos com grandes bênçãos dos céus, que lhes concedam toda a proteção celestial e que os ajudem para que sejam muito felizes e abençoados. Irmãos e irmãs apostólicos, ajudem esta obra de Deus na terra. E os que possuem mais recursos materiais, que abram o seu coração generoso e ofereçam melhores ofertas, as quais muito ajudarão esta obra e muito contribuirão para o crescimento desta igreja. Recebam o nosso abraço fraternal com as bênçãos de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da bendita Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo para a sua vida e para a sua família. Irmãos, está aí mais esta palavra, mais este apelo, palavras esta de incentivo a todos nós, para que nos esforcemos e continuemos a sempre lutar pelo bem e pelo progresso da obra desta santa igreja. Irmãos, aqui no início desta mensagem, diz aqui que esta igreja apostólica é uma obra de caridade e fé. Irmãos, a qual a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles muito lutaram, eles se sacrificaram aqui na face da terra para formar esta igreja, para que hoje nós pudéssemos chegar à altura que nós chegamos, Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Igreja, irmãos, que tem a missão de santificar almas para o nosso Deus, de moralizar os costumes, de dar condições às criaturas de ter uma vida agradável ao nosso Deus, e no futuro, quando for da vontade dele, Deus, a sua pessoa ingressar no reino celestial. Irmãos, eu me lembro que saiu uma nota em nosso boletim dizendo o seguinte, que a Santa Avó Rosa, ela formou o alicerce espiritual da obra desta igreja, e o Santo Irmão Aldo edificou a obra. Irmãos, eu sempre digo, agora cabe a nós mantermos esta obra. Irmãos, não só através do nosso trabalho, da nossa cooperação para o trabalho todo da igreja, mas também através das nossas ofertas, através das nossas contribuições, porque elas se fazem necessário. Irmãos, de nada adiantaria nós pregarmos e anunciarmos só para nós aqui, povo apostólico, que participam das reuniões. Irmãos, mas existem inúmeras criaturas que não têm a oportunidade que nós temos de participar de uma de nossas reuniões, e muitos são validos, muitos são abençoados, muitos têm consagrado, santificado a sua vida, o seu viver, através da hora milagrosa. Irmãos, e é um meio muito eficiente
que tem alcançado milhares e milhares de criaturas. Irmãos, e muitas outras despesas que se fazem necessário para o bom andamento e o progresso da obra de nossa igreja. Por isso, irmãos, que nós precisamos sempre fazer a nossa parte, obedecendo, consagrando a nossa vida a tudo aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm nos ensinado, e também fazendo o nosso esforço para contribuirmos para o sustento e a manutenção da obra de nossa igreja. Irmãos, se nós agirmos dessa forma, então a nossa obra será completa, se completará a parte material com a parte espiritual, e a nossa igreja crescerá, e a Santa Avó Rosa será ainda conhecida, juntamente com o profeta Santo Irmão Aldo, por muitas e muitas criaturas que ainda vivem neste mundo, que precisam tomar conhecimento, porque são criaturas de corações bondosos, humildes, que se ouvirem, se tomarem conhecimento da nossa palavra, da nossa mensagem, irão crer, irão obedecer a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja, e serão também alcançados pelas bênçãos e pela bem-aventurança que nós temos alcançado nesta Santa Igreja. Irmãos, então vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir para o progresso e a manutenção da obra de nossa igreja. Eu vou orar consagrando as nossas ofertas, e após, os irmãos terão a oportunidade de contribuir. Aí no seu próprio lugar, curve as suas cabeças, oremos. Santa e bendita Avó Rosa, neste momento iremos apresentar à Senhora e também ao Santo Irmão Aldo as nossas ofertas, com a finalidade de ver o crescimento e o progresso da obra de nossa igreja. Santa Avó Rosa, suplicamos que a Senhora receba estas ofertas, consagrando as mesmas para o sustento e a manutenção da obra dessa Santa Igreja Apostólica. Também pedimos que a Tua bênção, a Tua graça recaia sobre nós, abençoando a nossa vida, o nosso trabalho, nos concedendo saúde, força, para que sempre tenhamos um meio de ajudar esta Santa Igreja. E por tudo, crendo que a Senhora está nos abençoando e está também recebendo as nossas ofertas, nós muito Te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o nosso templo, recolhendo as ofertas, e a seguir nós iremos ouvir um hino que será apresentado pelos nossos irmãos da orquestra, e tem como título, Para Servir com Santidade.
Irmãos, eu faço agora alguns avisos contidos em nosso boletim para o conhecimento de todos os nossos irmãos. Pagamento da prestação do imóvel situado ao lado da sede. Prezados irmãos e irmãs, o mês de dezembro, graças ao esforço dos nossos irmãos e irmãs, foi pago. Falta apenas o mês de janeiro para quitarmos o imóvel que adquirimos em nome da igreja. Confiamos no povo apostólico e que, pela graça de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a prestação do mês de janeiro será paga de acordo com seu vencimento. Assim sendo, vamos nos esforçar para alcançar a grande meta de finalizar o pagamento deste imóvel neste mês de janeiro. Faço o depósito em nome da Igreja Apostólica no Banco Bradesco, agência 97, conta corrente 303.577, dígito 8. No entanto, aqueles que tiverem alguma dificuldade em depositar a sua colaboração pelo banco, podem colocar o valor em um envelope de oferta especial, anotando que se destina à campanha do imóvel ao lado da sede, e façam uma ficha separada da coleta da reunião normal daquele dia, e os irmãos pastores e pregadores depositem na conta acima citada, destinada a esta campanha. Santa Comunhão na sede. No próximo domingo, dia 11, portanto amanhã, sendo o segundo domingo do mês, teremos a Santa Comunhão na sede, com início às 18 horas. Às 17 horas haverá a apresentação do coral da sede. Portanto, mais uma oportunidade para fortalecerem o seu espírito e a sua fé no corpo e no sangue de Jesus, nosso Senhor. Faça o seu esforço para comparecer, a fim de que sejam abençoados. Aulas aos pastores e pregadores. Comunicamos aos pastores e pregadores que o retorno das aulas na sede será na terça-feira, dia 27 de janeiro de 2015. Santa Comunhão nas congregações. As congregações que forem participar da Santa Comunhão numa outra congregação onde haverá esse sacramento e que todos forem participar da mesma, os responsáveis deverão avisar o setor de escalas para não enviar o pregador escalado para a reunião de sua congregação. Santa Comunhão em Curitiba. Na reunião de Santa Comunhão em Curitiba, aqui nesta congregação, no dia 18/1, teremos aula aos obreiros diácono e diaconisa no sábado, com início às 13 horas, e no domingo, com início às 8 horas. Convidamos a todos da região que puderem para comparecerem. Então, eis aí, irmãos, aos diáconos, diaconisa, pastores e pregadores, uma oportunidade de participarem destas aulas aos obreiros. E será no domingo, no sábado, com início às 13 horas, e no domingo, com início às 8 horas. Também relembro mais uma vez, o convite do nosso irmão regente, que no sábado, a nossa reunião aqui já será especial, e os nossos irmãos do coral irão apresentar alguns hinos em louvor ao reino dos céus. E esta reunião terá início às 18h30, e todos estão convidados a comparecerem. Agradecimento ao Ministério pelo apoio e manifestação. Ficamos muito contentes pela boa disposição dos pastores, obreiros e diaconisas que cooperaram com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo pela boa ordem dos alojamentos da igreja na realização da festa em nossa sede. Com o esforço do Ministério, já teve uma boa melhora. Isto representa o amor que possuem para com a obra do reino dos céus nesta terra. Assim sendo, lutaremos para manter a doutrina e a disciplina implantada por Jesus através da Santa Avó Rosa nesta igreja apostólica, sem nada mudar, e faremos até quando Deus, o nosso Pai, permitir a existência do seu povo fiel na terra. Outro fato importante foi a presença de um grupo de pastores que veio representar os que não puderam vir. Nos deram o apoio ao trabalho que estamos realizando, e também queremos agradecer aos regentes, músicos, aos coralistas que participaram do primeiro workshop apostólico, que serviu para melhorar o conhecimento e aprendizado de todos os irmãos e irmãs que compareceram para participar da festa de fim de ano. E mais uma vez, o nosso muito obrigado. Esses são os recados contidos em nosso boletim. Nós iremos agora ouvir uma apresentação pelo coral e o título do hino, Mão Poderosa.
Prezados irmãos, a nossa reunião, ela é apresentada, ela acontece de conformidade com a vontade de Deus, de Jesus nosso Senhor. Eles, usando a Santa Voz Rosa, eles implantaram tudo aquilo que nós temos na obra dessa igreja, inclusive, irmãos, a forma que é realizado as nossas reuniões. Então nós iniciamos com a oração, cantamos o hino do nosso inário, número 1, Igreja Forte, cantamos mais alguns hinos, depois tem a apresentação do coral. Irmãos, e tudo isso tem uma razão de ser. Tudo isso, irmãos, tem um valor muito grande para a nossa santificação, para o nosso conhecimento espiritual. E após, irmãos, a apresentação do coral, aí tem a mensagem, onde nós precisamos meditar, irmãos, em tudo aquilo que é dito através dos nossos boletins, porque são mensagens da Santa Voz Rosa, são mensagens do Santo Irmão Aldo. Aí muitos poderiam pensar, mas como mensagem da Santa Voz Rosa? Como mensagem do Santo Irmão Aldo? O Santo Irmão Aldo já não está mais no nosso meio, no seu corpo físico. Irmão, mas observem a leitura, o teor da mensagem, das palavras, irmãos, e observem que são os mesmos ensinos do Santo Irmão Aldo. Não são ensinamentos novos, são lembretes para todos nós, para estarmos sempre atentos e preparados para enfrentarmos as lutas, enfrentarmos o pecado, enfrentarmos as dificuldades, os obstáculos que porventura surgir na nossa caminhada diária. Então eu convido a todos os nossos irmãos para ouvirmos estas palavras e meditarmos no conteúdo da mesma, para que possamos compreender, irmãos, aquilo que a Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo quer e esperam de cada um de nós. A primeira mensagem diz o seguinte: ensinos de Jesus nosso Senhor, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram que devemos amar o nosso próximo, respeitar a todas as pessoas indistintamente e vivermos em perfeita união de uns para com os outros, a fim de que a nossa igreja seja vitoriosa e para que todos os irmãos e irmãs possam ser muito abençoados. Assim ensinou o apóstolo São João, conforme ficou registrado em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Estimados irmãos e irmãs, esses ensinos são vida, paz e saúde, pois os que assim viverem, jamais os sentimentos maus tomarão conta do seu coração, e serão sempre felizes e abençoados no seu viver. Serão amados por todos e vencerão as lutas com mais facilidade, pois terão ao seu lado santos e anjos enviados pela Santa Voz Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, para lhes ajudar, para lhes amparar e para lhes conceder sabedoria, paciência, serenidade, humildade, a fim de que saibam viver bem entre os irmãos da mesma fé, com a sua família, e como proceder diante da sociedade, no trabalho e na escola. Assim recomendou o Santo Irmão Aldo em um dos boletins: sejam obedientes aos ensinamentos do Divino Mestre e sigam o exemplo da Santa Voz Rosa, que viveu o que Jesus ensinou para todos nós. Procedam em seu viver como esta santa poderosa, pois ela viveu e praticou os ensinos preciosos de nosso Senhor Jesus. Pois assim vivendo a cada dia, serão felizes e abençoados, e quando for da vontade de Deus o Pai, estarão com Ele, para todo sempre, na sua glória. Então, irmãos, está aí os ensinamentos, ou digo melhor, está aí o ensinamento do Santo Irmão Aldo e da Santa Voz Rosa, falando a respeito, irmãos, do amor que nós devemos ter de um para com os outros, para com o nosso próximo. Irmãos, e esse ensinamento é um mandamento de Jesus nosso Senhor, e aliás, é um dos primeiros e grandes mandamentos que Jesus deixou. Certa vez um homem chegou diante de Jesus e perguntou: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele então citou: o primeiro de todo o maior mandamento é este:
amarás ao teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a coragem. E acrescentou: e o outro semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Então observe, irmãos, que é um mandamento de Jesus. Irmãos, e durante toda a trajetória de Jesus aqui na face da terra, ele sempre ensinou o amor ao próximo. E após ele subir aos céus, os seus apóstolos, eles ainda ficaram, e muito também falaram, muito ensinaram a respeito desta virtude tão bela, irmãos, e tão importante para o povo de Deus, para o progresso do povo de Deus, para a vitória do povo de Deus aqui na face da terra. Irmãos, tanto é que Jesus, ele, certa vez, antes de ser preso, antes de ser crucificado, ele disse o seguinte, esse ensino de Jesus está registrado em São João, capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vos amardes, se vos amardes uns aos outros. Então observe que Jesus deixou este ensino, este novo mandamento para os seus apóstolos, e eles continuaram a pregar este mandamento de Jesus, nosso Senhor. Tanto, irmãos, que ainda o apóstolo São Paulo, em carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E São João também deixou registrado, capítulo 4 da sua primeira carta, no versículo 8, dizendo: se alguém diz, eu amo a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele, Deus, temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então observe, irmãos, que eles ensinaram muito a respeito desta virtude, irmãos, deste mandamento que Jesus deixou para cada um de nós. Irmãos, e por que eles tanto ensinaram? Por que eles tanto insistiram neste mandamento? Por que a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo tanto nos ensinaram e continuam nos ensinando a respeito do amor que nós precisamos ter de um para com o outro, irmãos, para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante? Porque, como eu disse no início, irmãos, é indispensável para o progresso, para o bom andamento da obra de nossa igreja. Irmãos, tanto é que o mesmo apóstolo São Paulo, ele, certa vez, ele deixou um ensinamento na igreja de Coríntios, porque lá existiam pessoas que eram usados por Deus, e eles exerciam vários dons. Um tinha o dom de profecia, outro tinha o dom de cura, outro tinha o dom de pregar. Irmãos, acontece que houve entre eles ali um desentendimento. Então o apóstolo São Paulo, ele diz o seguinte, que havia entre eles diversidade de dons. Uns tinham o dom de pregar, outros tinham o dom da profecia, outro tinha o dom de realizar milagres. Mas ele disse, mas tudo isso vem de um Senhor, tudo isto vem de Deus, vem de Jesus. Então ele diz o seguinte: mas procurai com zelo os maiores dons, ademais eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Então ele prosseguiu dizendo àquele povo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E continuou dizendo: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Então observe, irmãos, a preciosidade deste mandamento, o amor ao próximo, o amor de uns para com os outros. Observe, irmãos, que esse apóstolo lhe disse: irmãos, nós poderíamos ter tudo. Hoje nós podemos trazer para os nossos dias esse ensinamento do apóstolo São Paulo. Irmãos, nós poderíamos ter tudo aqui nesta igreja. Pode existir aqueles que têm o dom de pregar, aqueles que têm o dom da música, o dom da regência e assim por diante. Irmãos, mas se faltar para nós, no nosso coração, no nosso espírito, o amor, irmãos, nada disso se aproveita. Nada disso, irmãos, faz sentido. Então observe, irmãos, é por isso que nós precisamos buscar em Deus, buscar em Jesus, na Santa Vó Rosa, irmãos, força, sabedoria e inspiração, irmãos, para desenvolvermos na nossa vida este mandamento legado por Jesus e hoje nesses dias relembrado a todos nós pela Santa Vó Rosa e pelo profeta Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, nós precisamos buscar este amor, precisamos desenvolver este amor na nossa vida. Amor, irmãos, para com o nosso irmão da fé, para com o nosso colega de ministério, para com o nosso próximo, para com o nosso colega de trabalho, na escola. Irmãos, onde quer que nós estejamos, onde quer que esteja um apostólico, irmãos, ele tem o dever de buscar este amor e de promover a paz, a união e a felicidade do seu próximo. Então, irmãos, vamos meditar nesses ensinamentos, vamos refletir nesses ensinamentos e vamos, irmãos, procurar cultivar no nosso espírito, desenvolver na nossa vida, irmãos, o perfeito amor, amor verdadeiro, puro, fraternal, aquele mesmo amor que Jesus nos amou, que a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo sempre nos amaram. Irmãos, e fazendo desta forma, nós daremos a Ele grande oportunidade de nos abençoar, de usar melhor cada um de nós, e principalmente, irmãos, de usar a nossa pessoa como um instrumento precioso para alcançar muitas e muitas almas, ainda que vivem sofrendo no mundo. Irmãos, eu sempre digo, a missão desta igreja é espalhar o amor, é espalhar o perdão, como diz aqui, o amor ao próximo. Irmãos, mas como nós iremos anunciar ao mundo amor ao próximo, se nós não cultivarmos este amor, se nós não praticarmos este amor? Então é por isso, irmãos, que primeiramente nós precisamos praticar este amor, sermos unidos, e aí sim, irmãos, automaticamente o mundo verá que realmente esta Santa Igreja reina o verdadeiro amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, hoje da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, vamos agir desta forma, vamos procurar a cada dia desenvolver este verdadeiro amor na nossa vida. E eu prossigo a leitura, e eu leio mais uma mensagem para os nossos irmãos, que fala a respeito da disciplina. Aqui diz: a disciplina desta igreja deve ser obedecida com amor, dedicação e boa vontade. Estimados irmãos e irmãs apostólicos de todas as idades, Jesus, nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa nos ensinaram as regras de um bom viver, honrado e disciplinado, que muito honra a nossa igreja. Saibam que, sem a prática efetiva dessas regras de boa conduta, mais conhecida como disciplina, não há moralização dos costumes e não pode haver santidade. Irmãos e irmãs, compreendam e aceitem esta verdade. A disciplina desta igreja apostólica veio dos céus, e quem desobedece aos seus preceitos está desagradando a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e também está lutando contra a vontade deles. Muitos jovens, moças e moços, estão vivendo como querem, vestindo à sua maneira e ferindo a disciplina de nossa igreja. As mulheres estão usando saias curtas, agarradas ao corpo, abertas atrás, e blusas muito decotadas e quase sem mangas. Alguns moços estão usando o cabelo fora da nossa disciplina, calças agarradas ao corpo, cavanhaques e barbas, imitando as modas da atualidade. Estas são as maneiras de proceder que muito entristece a Deus o Pai e os seus santos, e colocam, observe aqui, irmãos, esta palavra, e colocam em risco
a obra desta igreja, que custou tanto sacrifício para Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Diante desta afirmativa, se vocês amam a esta igreja e a sua alma, só lhes restam obedecer e fazer a sua parte, como verdadeiros apostólicos e apostólicas. Creiam que, se obedecerem à vontade de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, serão muito abençoados em seu viver. A disciplina, como conjunto de regras de boa conduta, que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram e que o Santo Irmão Aldo tanto lutou para conservar, é a seguinte: todos os vestidos e a saia das irmãs devem ser de comprimento tal que passe 2 dedos abaixo do meio da barriga da perna, mesmo que seja para uso em casa, na escola ou no trabalho. Não podem ser agarrados ao corpo, as saias não podem ter aberturas atrás e as blusas não podem ser muito curtas, sem mangas e de tecidos transparentes e nem decotados. Portanto, se não usarem suas roupas de acordo com a nossa disciplina, estarão dando mau testemunho aos nossos visitantes, que no geral são ouvintes da hora milagrosa, ao ponto deles ficarem decepcionados, pois constatam que a maneira como muitas irmãs e irmãos se apresentam não está de acordo com o que anunciamos a respeito da santidade do viver e do proceder de um filho ou filha de Deus. Sejam todos tementes e obedientes à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Eles muito lutaram para preservar a integridade da doutrina e da disciplina de Deus o Pai e de Jesus nosso Senhor. Sejam fiéis, para que possam ser muito abençoados no seu viver. Inclusive, saibam que estes santos desejam ajudá-los a vencerem sua jornada na terra, para que possam, ao final da sua caminhada aqui na terra, estarem com Deus o Pai e os seus santos para toda a eternidade. Irmãos, está aí estas palavras falando a respeito da nossa disciplina. Irmãos, como eu ainda disse no início, não são coisas novas, não são ensinamentos novos, irmãos, mas eu creio que todos os apostólicos, até mesmo os mais novos em nosso meio, as crianças, os jovens, todos têm conhecimento da nossa disciplina. Agora, irmãos, se não obedecem, é porque realmente não querem. Irmãos, mas eu gostaria ainda de meditar com os irmãos em alguns pontos a respeito deste assunto. Primeiramente, irmãos, quero frisar para todos que a nossa disciplina, ela veio dos céus. Ela foi implantada por Jesus e por Deus, o nosso Pai, através da Santa Avó Rosa. Irmãos, e a Santa Avó Rosa, ela muito lutou. Lágrimas ela derramou para implantar a doutrina e a disciplina da nossa igreja. Irmãos, eu me lembro que a direção de nossa igreja certa vez afirmou que Jesus, revelando a Santa Avó Rosa, ele ordenou a ela como ele e Deus, o nosso Pai, queria que fosse a igreja, a respeito da disciplina, da fé nos santos, na sua Santa Mãe Maria Santíssima. E Jesus disse: ou o povo vive desta forma, crê desta forma, ou eu me retiro, não irei mais governar a igreja. Mas observe, irmãos, que a Santa Avó Rosa, ela com mão forte, com determinação, ela muito lutou e implantou a disciplina de Deus e de Jesus em nosso meio. Então observe, irmãos, que ela tem a razão de ser. E qual é a razão de ser da nossa disciplina? Irmãos, é a purificação do nosso espírito, é o nosso preparo espiritual. Porque, irmãos, nós estamos aqui na terra de passagem, nós estamos aqui na terra como que fazendo um estágio, e precisamos preparar o nosso espírito, irmãos, para entrarmos nos céus, para morarmos nos céus, porque nos céus, irmãos, não entra pecadores, não entra desobedientes. Então nós precisamos santificar a nossa vida. Irmãos, existe um ensino na doutrina que diz o seguinte, que sem santificação ninguém verá a Deus, e segue, e sem a moralização dos costumes também não há santificação na vida da criatura. Irmãos, e sem disciplina não há a moralização dos costumes. Então os irmãos observaram? Sem disciplina não há moralização dos costumes. Sem a moralização dos costumes, irmãos, não há santidade, não há santificação na vida da criatura. E a criatura sem santidade não verá a Deus. Irmãos, e como nós veremos a Deus?
Eu creio que o objetivo de todos os nossos irmãos que estão participando desta reunião, irmãos, o objetivo é este: é um dia vivermos com Deus na eternidade, porque a nossa vida, como eu disse, é passageira. Nós não iremos viver aqui para toda a eternidade. A nossa vida, o corpo físico, irá tombar, irmãos, e o que viverá para toda a eternidade com Deus é o nosso espírito. Portanto, este espírito precisa estar preparado e enquadrado na disciplina da nossa igreja. Então observe, irmãos, o valor que tem a nossa disciplina, a razão de ser. Por isso, irmãos, que a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram, sempre nos pediram a obedecermos a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja, para fazermos com amor, e não, irmãos, constrangido ou obrigado. Irmãos, só que nós, para obedecermos a disciplina desta igreja por amor, nós primeiramente precisamos compreender, nós precisamos entender qual é o significado da disciplina. Será que a Santa Avó Rosa implantou essa disciplina para castigar, para perseguir o povo apostólico? Não, irmãos, essa disciplina tem a razão de ser, como eu disse, é para moralizar os costumes, é para manter, irmãos, o nosso corpo em honra, diante de Deus, diante da sociedade. Irmãos, a nossa disciplina dá direito a quem obedece, irmãos, de entrar e sair em qualquer lugar, em qualquer repartição pública. Observe que existem lugares em repartições públicas, irmãos, que certos trajes não podem usar, é proibido. Mas o traje do apostólico, se ele se portar, se ele se apresentar da maneira como a Santa Avó Rosa nos ensinou, e o profeta Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou, dá o direito de entrar e sair o lugar que nós precisarmos. Então observe, irmãos, que isso traz honra para o apostólico. Irmãos, e por outro lado, nós precisamos entender o porquê. Às vezes muito pensa, mas por quê? Às vezes pensa, uma irmã pode pensar, mas será que um pedacinho de pano a menos na minha saia irá impedir a minha entrada nos céus? Será que uma pintura que eu uso nas unhas, ou nos lábios, ou no rosto, irá impedir a minha entrada nos céus? Irmãos, não é isso que irá impedir, mas eu sempre digo, irmãos, é o sentimento que está no Espírito. Irmãos, observe aqui, eu ainda separei para os irmãos um ensinamento do apóstolo São Paulo, ele falando a respeito do nosso corpo. O apóstolo diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então observe, irmãos, o nosso corpo é a casa do nosso Espírito, e esse Espírito, o apóstolo fala, Espírito de Deus. Por quê? Porque é Deus quem nos deu, é Deus quem formou esse Espírito e colocou no nosso corpo. Agora, irmãos, imagine se a nossa casa for apresentada de qualquer forma. Irmãos, reflitam aí, cada um dos irmãos, faça aí uma analogia, ou um exemplo material. Nós vamos numa casa de uma pessoa, e lá, se nós olharmos aquela casa, a arrumação, a maneira como arruma, nós sabemos se aquela pessoa é cuidadosa, se aquela pessoa é zelosa, ou se é ao contrário. Irmãos, o nosso corpo é da mesma forma. O nosso corpo, irmãos, ele reflete o nosso espírito, exterioriza o sentimento que está no nosso espírito. Então, se a pessoa usa uma saia curta, pode pensar, mas eu não vou entrar no céu por causa de um pedaço de pano? Não, é por causa do sentimento que está no espírito. Irmão, sentimento contrário à vontade de Deus, sentimento da vaidade, sentimento em expor o seu corpo. Da mesma forma, irmãos, eu estou falando de disciplina, eu estou falando da roupa, mas a nossa disciplina não se resume somente na roupa, mas aqui também fala da apresentação dos irmãos, do corte de cabelo, da maneira de se apresentar, da maneira de tratar o seu próximo, o seu semelhante. Irmãos, tudo isso é reflexo do nosso espírito. O nosso espírito, ele exterioriza tudo isso. Agora, irmãos, então essa transformação, esta mudança, este amor pela disciplina de nossa igreja, irmãos, precisa partir do nosso espírito. É o nosso espírito que precisa mudar. Irmãos, e se não tem força, peça a Santa Avó Rosa, peça a Jesus, a Virgem Maria, peça ao Santo Irmão Aldo, e com certeza, irmãos, eles estarão de braços abertos para ajudar a sua pessoa a ter mais forças, a ter amor pela disciplina. Irmãos, a ter amor por Deus, o nosso Pai, e pela sua própria alma, pela sua própria salvação. Então observe, irmãos, que é isso que a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, eles esperam de nós. Irmãos, eles nos deram tudo, todos os ensinamentos. Santo Irmão Aldo, ele terminou a sua missão aqui na face da terra, irmãos, ele cumpriu tudo, de uma maneira perfeita.
não nos negou nada, todos os ensinamentos necessários para um filho de Deus, uma filha de Deus ser vencedor ou vencedora, o Santo Irmão Aldo nos deixou. Agora, irmãos, é como eu disse no início da reunião, não basta termos tudo isso, nós precisamos ter interesse. Eu me lembro que o Santo Irmão Aldo, ele sempre falava em nossos boletins: irmãos e irmãs, busquem se interessar pela doutrina e disciplina da nossa igreja. O Santo Irmão Aldo sempre dizia: quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, quer ser abençoado, quer ter sucesso na sua vida, na sua carreira, obedeça a doutrina e a disciplina de nossa igreja. Então observe, irmãos, que está aí, ele nos deixou a receita, ele nos deixou o caminho. Irmãos, e nós vamos virar as costas? Irmãos, digo-lhes que aqueles que viram as costas para a disciplina da nossa igreja, para os ensinamentos da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, irmãos, está perdendo tempo, porque o próprio Jesus disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Jesus, da Santa Vó Rosa? Qual é a vontade do profeta Santo Irmão Aldo na nossa vida? Irmãos, é que sejamos consagrados, é que santifiquemos a nossa vida, o nosso espírito, não somente para sermos dignos e merecedores da bênção do amparo, mas para que tenhamos, irmãos, direito aos céus, direito à vida eterna, que é o principal na nossa vida. Porque lutas, irmãos, nós teremos enquanto vivermos aqui na face da terra, mas com certeza, se obedecermos, venceremos com mais facilidade. E quando for da vontade de Deus, chegaremos diante da Santa Vó Rosa, chegaremos diante do Santo Irmão Aldo, de Deus, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, e receberemos dele a nossa recompensa, o nosso lugar, que estará reservado na glória celestial. Então, irmãos, basta cada um de nós, como eu disse, não só ouvirmos, escutarmos essas palavras, mas precisamos, irmãos, guardá-las no nosso espírito e constantemente refletir nos ensinamentos desta Santa Igreja, naquilo que a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo tanto lutaram para implantar na obra desta Santa Igreja. E tudo isso, irmãos, para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade, para a nossa própria salvação. Então resta cada um de nós agarrarmos tudo isso e, com fé, amor, cumprir aquilo que a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo nos legaram. Irmãos, a hora já está avançada e eu deixo, portanto, estas palavras em vosso coração. Espero que os irmãos compreenderam o significado, também o valor da disciplina desta Santa Igreja e o porquê a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo sempre pediram a nossa obediência, a nossa consagração, a nossa observação às leis doutrinárias e disciplinar da nossa igreja. É para a santificação, para o nosso preparo espiritual, para que um dia possamos morar com Deus na eternidade. Amém. Irmãos, eu quero, antes de orar, agradecer a presença de todos os nossos irmãos. Também, em nome do Santo Irmão Aldo, agradeço a sua atenção, o silêncio que tiveram para com a nossa reunião, para com estas palavras. Agradeço também aqueles que nos visitam e digo-lhes que para nós é uma honra muito grande contarmos com a sua presença em nosso meio. Agradeço também aqueles que nos acompanham através da internet e rogo a Santa Vó Rosa, faço o voto de que a bênção da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo seja com todos na sua vida, no seu lidar cotidiano. Nós iremos agora encerrar a nossa reunião fazendo uma oração, onde todos terão a oportunidade de suplicar a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo aquilo que necessitam para a sua vida. Por gentileza, convido que todos se coloquem em pé. Vamos orar, encerrando a nossa reunião. Todos em sentido de oração, irmãos, com bastante fé, crendo que os santos, os anjos do nosso Deus estão em nosso meio neste momento. Muito embora não possamos contemplar com os nossos olhos materiais, mas através da nossa fé, nós cremos que esses santos já foram enviados para nos ajudar a ouvir as nossas preces e a nossa oração. Oremos.
Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez encerramos esta reunião na Tua Santa Igreja, honrando, glorificando e bendizendo o Teu santo nome, por Sua infinita bondade e misericórdia, ó Deus, porque sabemos que sempre o Senhor lutou aqui na face da terra para dar à humanidade oportunidade de salvação, e nesses dias presentes, juntamente com Jesus, nosso Mestre e Salvador, com a Virgem Maria Santíssima, auxiliados pela Santa Vó Rosa e pelo profeta Santo Irmão Aldo, o Senhor restaurou esta igreja e elegeu a nós, como povo apostólico, como filhos do Senhor a Deus, para dar frutos preciosos aqui na face da terra, para sermos uma luz a brilhar a toda a humanidade. Portanto, Santa Vó Rosa, suplicamos nesta hora a Tua bênção, a Tua graça, a Sua ajuda, força para o nosso espírito, entendimento, sabedoria, para estarmos sempre dispostos em obedecermos a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja como regras de boa conduta no nosso viver. Santa Vó Rosa bendita, suplico também a bênção e a graça da Senhora e do profeta Santo Irmão Aldo para todos esses Teus filhos aqui presentes. Também me lembro daqueles que estão nos acompanhando através da internet, também dos ouvintes de Hora Milagrosa. Santa Vó Rosa, quem sabe muitos deles nesta hora estão de joelhos, prostrados diante da Senhora, diante do Santo Irmão Aldo, suplicando por uma bênção, por uma graça. Envie até eles um anjo, um santo da Senhora, a lhes conceder aquilo que eles necessitam. Ouça também, Santa Vó Rosa, e atenda às orações que esses Teus filhos te fazem neste momento. Quem sabe muitos deles vieram para esta reunião esperançosos de serem atendidos nas suas petições, nas suas orações, serem atendidos, receberem mais saúde, mais paz espiritual, mais fé, mais entendimento, mais força. Santa Vó Rosa, suplico que a Senhora, através dos Teus santos e anjos, concedam a eles aquilo que eles te pedem nesta hora. Me lembro também dessas criaturas cujos nomes foram depositados nessa caixa de oração. Santa Vó Rosa, analise a vida deles, envie até eles um anjo, um santo da Senhora, para lhes proporcionar paz, saúde, quem sabe resoluções para os seus problemas. Me lembro ainda dos ouvintes de Hora Milagrosa e daqueles nossos irmãos que hoje aqui não puderam comparecer, desde que seja por um motivo muito justo. Quem sabe muitos estão trabalhando, outros enfermos, debilitados, e aqui não puderam estar, mas nesta hora lembram da Senhora, lembram desta oração e suplicam também a Tua bênção, a Tua graça, a Tua ajuda. Santa Vó Rosa, abençoe a todos eles, lhes proporcionando aquilo que eles tanto almejam. E por tudo, pela certeza que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, está ouvindo as nossas orações e está derramando dos céus bênçãos preciosas, nós, os Teus filhos, muito te agradecemos. Agradecemos ao nosso Deus Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre e Salvador, à Virgem Maria Santíssima e ao profeta Santo Irmão Aldo. Amém. Nossa reunião está terminada e a paz do Senhor para todos.